Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal A Hemodiálise. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho o maior cuidado e o maior respeito quando eu vou fazer os meus vídeos. Desde que eu decidi por fazer uma faculdade e fui para a área da saúde, ou seja, fui fazer nutrição, não foi por dinheiro ou algo do tipo. Lógico que, né, que nós moramos num país em que ele é capitalista, onde muitas vezes, inclusive até infelizmente, a gente acaba valendo, digamos que o que se tem, ao invés do que se é ou do que a gente é. Bom, também não estou dizendo que dinheiro não seja importante, mas o que eu quero dizer é que eu desejava, quando eu estava lá na minha faculdade, poder melhorar a minha qualidade de vida como um paciente renal crônico, independente de estar fazendo hemodiálise ou de estar transplantada, como também poder ajudar as outras pessoas a terem uma melhor qualidade de vida também. Mas, enfim, com todo respeito, eu quero pedir desculpas a você que me assiste, pois segundo eu fiz o vídeo e saiu sem volume. Pois é, eu falhei. Quando eu vi já era tarde e acabei não conseguindo fazer outro, sendo que aí acabei ficando sem fazer postagem. Porém, hoje eu estou retomando e desejo de coração que, independente do assunto ao qual eu fale ou venha a falar futuramente, eu sempre consiga acrescentar ou agregar algo bom para você. E diante de tudo isso, hoje eu resolvi trazer como assunto a digestão e a absorção. Pois é, bom, eu já falei diversas vezes o quanto eu acho o corpo humano uma máquina fantástica. E sem querer desprezar o conhecimento de nenhum cientista ou algo do tipo, eu não acredito que um ser humano tenha a capacidade de fazer uma máquina tão perfeita quanto é o corpo humano. E por que eu falo em perfeição, se a gente ouve tanto que não existe um ser perfeito? Porque mesmo quando acontece alguma coisa, ela não para de funcionar totalmente. Mesmo, por exemplo, desde uma simples febre ou mesmo quando o rim para, como é o nosso caso, ou seja, não morremos. A gente apenas tem uma nova opção de vida, devido à oferta de tratamento que existe, por exemplo, a hemodiálise. E com algumas manobras, digamos que ele, ou seja, o nosso corpo, continua funcionando. Mas você já parou para pensar sobre isso? Sobre o nosso corpo, como ele funciona? Afinal de contas, a gente come um alimento natural ou talvez processado e bebe algum líquido também natural ou processado e ele dá conta ou pelo menos tenta fazendo o que pode para nos manter a nossa saúde. Enfim, você já parou, ou melhor, já pensou
como a digestão é importante e o quanto em certos momentos a gente, digamos, até despreza essa importância. E por que eu falo em desprezar a importância da digestão, né? Porque às vezes não damos a importância necessária para a nossa saúde bucal, cuidando dos nossos dentes, ou seja, fazendo higiene neles, como realmente deve ser cuidado, tanto que nem sempre vamos no período determinado no nosso dentista. Ou você acha que os dentes apenas têm a utilidade ou serventia de darem, digamos que uma bonita aparência quando a gente dá um sorriso? E aí, gente? Não, né? Infelizmente não, né, gente? Além deles contribuírem para o nosso sorriso, eles também colaboram com o alimento durante o processo da mastigação. Aí eu te pergunto, ou melhor, te questiono, você anda cuidando bem da saúde dos seus dentes? Pois é, e é na nossa boca onde, digamos, a mágica começa a acontecer ou inicia o processo da digestão dos alimentos. Ou seja, quando mastigamos um alimento, fizemos com que ele vá, digamos, sendo triturado de um grande pedaço em pedaços menores. E a nossa saliva, além de ter enzima, colabora para dissolver o alimento, como também facilita para engolir. Também colabora para a gente conseguir saborear o alimento. Afinal de contas, somente partículas em solução podem reagir com as papilas gustativas, que quando são estimuladas, elas possuem a capacidade de detectar uma ou uma combinação de 4 sabores: o sabor doce, o sabor azedo, o sabor amargo e o sabor salgado. Isso que a gente também deve levar em conta a textura do alimento, como também o aroma e a sua temperatura. Além disso, gente, a nossa saliva, na sua composição, possui água, sais, muco e enzima. Inicia a digestão dos carboidratos, protege os dentes, como também a parte interna da boca, esôfago e estômago, de substâncias que podem vir prejudicar. E a nossa língua faz o quê? Bom, a nossa língua tem a capacidade de fazer a gente sentir o sabor do alimento. Facilita devido ao movimento da mastigação e o ato de engolir. Porque pensa comigo, imagina qual a graça teria da gente comer um alimento, independente de qual fosse, se não existisse sabor. Qual a diferença teria, não falando em níveis nutricionais ou termos nutricionais, mas em questão de paladar, no sentido do gostar de comer uma alface de um brigadeiro? E aí, juntou ou não juntou água na boca quando eu falei do brigadeiro e da alface? Porém, às vezes ou nem sempre,
mastigamos os alimentos direito. E em certos momentos acabamos ingerindo o alimento mesmo sem mastigar. Então, que tal agora que você já tem um pouquinho mais de conhecimento, começar a tirar, digamos que uns minutinhos a mais para as suas refeições, independente de qual for, e colaborar um pouquinho mais com a sua saúde, comendo mais devagar e principalmente mastigando mais, para assim até nem ter a necessidade de fazer a ingestão ou de beber mais líquido. Olha como uma coisa colabora com a outra, gente. O simples fato de mastigar, já podemos, digamos que, poupar um copo de água. Pode parecer pouco, mas lembra quando eu falo do só mais um? Pois é. E agora eu trago como uma curiosidade. Você sabia que o olfato é 1000 vezes mais sensível que o nosso paladar? Pois é. Depois que o alimento passa por todo esse processo na nossa boca, ele, digamos que, ao ser engolido, vai para a faringe em direção ao esôfago para assim chegar ao estômago. Porém, a faringe também, digamos que, auxilia na nossa respiração. E para evitar que algum alimento vá para o pulmão, ela possui uma passagem que se chama epiglote. Assim, quando a gente ingere o alimento, ele faz o percurso correto, ou seja, vai para o estômago. E quando respiramos, o ar que entra pelo nosso nariz vai assim para o nosso pulmão. Bom, no estômago, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. E ali ele recebe, digamos que, um suco, chamado de suco gástrico, que atua principalmente na digestão das proteínas. Esse suco é tão ácido que quando faz refluxo, ou seja, retorna do estômago para o esôfago, ele causa uma forte sensação de azia. Porém, essa acidez do estômago evita desenvolvimento de bactérias, como também elimina a maior parte das que entram no nosso corpo juntamente com o alimento. Devido a essa acidez, as enzimas salivares, que são engolidas juntamente com o alimento, param de funcionar, fazendo com que a digestão salivar do carboidrato gradualmente cessa, conforme esse ácido estomacal vai penetrando em cada bolo alimentar engolido. Até o momento em que o alimento deixa o estômago, a digestão dos 3 nutrientes que fornecem energia foi iniciada, ou seja, dos carboidratos, proteínas e gorduras. Depois, o bolo alimentar, que foi o alimento ingerido, vai para o intestino delgado, que recebe fluido a partir de 2 órgãos do trato gastrointestinal, que são a nossa vesícula biliar e o nosso pâncreas. O pâncreas contribui com o suco pancreático, que também contém enzimas e agem sobre os nutrientes que fornecem energia, que, como eu falei acima, são os carboidratos, as proteínas e as gorduras.
Além das enzimas, o suco pancreático contém bicarbonato de sódio, que possui ação básica ou alcalina, fazendo com que, assim, o suco pancreático consiga ter melhor condições de agir. Já a bile que vem do fígado e é armazenada pela nossa vesícula biliar e é liberada quando a gordura chega. E essa bile não é uma enzima, mas um emulsificante que faz a gordura ficar suspensa, digamos assim, na água, para que assim as enzimas possam quebrá-las. Por conta disso, ou seja, dessas secreções, os 3 nutrientes fornecedores de energia, ou seja, os carboidratos, as proteínas e os lipídios ou as gorduras, são digeridos no intestino delgado. Neste ponto, digamos assim, os nutrientes fornecedores de energia, que são os carboidratos, as proteínas e a gordura, ou gorduras, foram fragmentados e estão prontos para serem absorvidos. O que, digamos, sobrou, que é chamado de resíduo, segue no intestino delgado, onde fez a maior parte da absorção, vai para o intestino grosso, que faz novamente uma absorção ou reabsorção dos nutrientes que são necessários, e o que, digamos, não tem em si necessidade para o organismo vai ser eliminado através das fezes. Para que essa decomposição do alimento aconteça e assim os nutrientes sejam absorvidos, é necessário que 5 órgãos diferentes produzem secreções, sendo eles as glândulas salivares na nossa boca, o estômago através do suco gástrico, o pâncreas pelo suco ou através do suco pancreático, o fígado através da bile e o intestino delgado, que trazem águas e enzimas. Bom, a maioria dos outros nutrientes, como as vitaminas, minerais e água, não precisa dessa quebra. Algumas vitaminas e minerais são alterados levemente durante a digestão, porém a sua maioria é absorvida de forma natural. Agora eu vou dar um exemplo de um processo da digestão e absorção de um sanduíche, digamos que talvez um pouquinho diferente, né? Eu resolvi colocar aqui o sanduíche de pasta de amendoim com banana no pão integral. Bom, na boca vai ocorrer a digestão do carboidrato, que inicia no momento em que a enzima salivar começa a quebrar o amido do pão e da pasta de amendoim. A fibra que cobre a semente de gergelim é triturada pelos dentes, o que expõe os nutrientes de dentro da semente para as enzimas digestivas que, digamos, estão por vir. No estômago ocorre a digestão do carboidrato, que continua até que o sanduíche triturado tenha se misturado ao suco gástrico, que aí passa
a ser, digamos que, inativo, cessando a digestão do carboidrato. As proteínas do pão, do gergelim e da pasta de amendoim começam a se desenrolar, digamos assim, quando se misturam com o ácido gástrico, fazendo com que elas fiquem disponíveis, começando assim a digerir as proteínas. Já as gorduras da pasta de amendoim formam uma camada separada na parte superior da mistura aquosa. No intestino delgado ocorre o final, digamos assim, da digestão e a absorção, né? Os açúcares da banana requerem tão pouca digestão que eles conseguem simplesmente atravessar as células intestinais, digamos que imediatamente. A digestão do amido acelera quando o pâncreas envia a enzima pancreática e as enzimas na superfície das pequenas células intestinais completam, né, o processo de quebra do amido para ser absorvido pelas paredes das células intestinais e na veia porta. A gordura da pasta do amendoim e das sementes de gergelim são ou é emulsificada por um fluido digestivo aquoso pela bile. Agora inicia a quebra da gordura para ser absorvida pelas células das paredes do intestino delgado e pela linfa. A digestão das proteínas depende das proteases pancreáticas e intestinais. Pequenos fragmentos de proteínas são liberados e absorvidos pelas células da parede do intestino delgado e na veia porta. Vitaminas e minerais são absorvidos. No intestino grosso ocorre a reabsorção e a eliminação. Fluidos e alguns minerais são absorvidos. Algumas fibras da semente de gergelim, do pão integral, da pasta de amendoim e da banana são parcialmente digeridas pelas bactérias e alguns desses produtos são absorvidos. A maioria das fibras passa pelo intestino grosso e é excretada como fezes. Alguns minerais, gorduras e colesterol juntam-se às fibras e também são excretados ou eliminados, se assim você preferir. Bem, assim, gente, eu espero ter conseguido explicar ou talvez clarear para você como é o processo do alimento, a importância da mastigação e também como as nossas fezes são formadas. Mas assim, eu apenas fiz isso para lhe oferecer um conhecimento, além, digamos, de como tudo isso acontece dentro do nosso corpo. Ou seja, como acontece a mágica de nós colocar um alimento na nossa boca ou um líquido
e o que o nosso organismo faz com esse líquido ou esse alimento, independente do que for, para conseguir manter a nossa saúde. Por isso que é tão importante a gente ter digamos, um cuidado com a nossa dieta ou como é que eu vou falar para você? Uma nutrição mesmo alimentar adequada, ou como alguns nutricionistas falam, uma dieta balanceada. E é aquela coisa assim, não é porque para mim vai ser bom, para você também vai ser. Cada pessoa tem uma altura determinada, cada pessoa tem um peso X, sabe? E aí, diante das suas necessidades, das suas atividades, vai se moldando a dieta. Por isso que se fala às vezes bastante em variedades. Porém, a gente sabe que um prato, quanto mais colorido for, mais saudável é. Aí eu abro uma exceção para nós que somos pacientes hoje, dependente de uma máquina para viver. Temos que ter um certo cuidado, pois nós temos o nosso amigo potássio, que eu pretendo falar mais adiante, tá? Vamos com calma, um passo de cada vez. Eu vou trazendo as informações para você ter mais conhecimento e quem sabe assim você conseguir entender o porquê de ter uma dieta, o porquê de você ter que dar mais cuidado a certos alimentos do que a outros, tá? Como também a gente sabe que tem que ter o cuidado na nossa quantidade de líquidos, tá? Porque hoje nós estamos dependentes de uma máquina para viver. E por conta disso, a gente necessita não no olhar de obrigação nos cuidar, mas simplesmente vamos nos cuidar, vamos manter o nosso foco, a nossa disciplina, o nosso autocontrole, porque nós somos responsáveis, tá? Nós somos pacientes crônicos, talvez você esteja esperando aí pelo teu primeiro tão sonhado transplante. Então, sonha, se cuida, se preserva, faz as coisas certas para assim darem certo. E aí, quando chegar o teu sonhado transplante, você conseguir fazer ele estando com o seu corpinho, digamos que numa melhor qualidade, e assim vai poder fazer muito mais o seu transplante, ou, se você preferir, aproveitar muito mais ele. Mas, como eu sempre digo, sonhe, mas vá com os pés no chão, pois o transplante não é simplesmente a solução dos seus problemas. Ele é apenas uma outra opção de tratamento, ou seja, quando você transplanta, não vai ter a necessidade de fazer a hemodiálise e ter os cuidados que a hemodiálise nos exige. Porém, ele possui cuidados também e também vai exigir de você. Tá bom, gente? Então, assim, eu espero ter conseguido ser clara, que você entenda todo esse processo ao qual eu acho fantástica a capacidade do nosso corpo, e que a partir de hoje você dê um tempinho maior, um cuidado maior quando você vai fazer as suas refeições ou simplesmente vai ingerir
algum alimento, tá bom? Então, se cuida sempre. E se você quiser deixar um vídeo pro meu canal, eu vou adorar receber ele. Se você quiser deixar um comentário, escreve para mim aqui embaixo. Assim que eu puder, eu estou lhe respondendo. Pode ter certeza disso. E se você quiser saber qual vai ser o próximo assunto do meu próximo vídeo, quando é que eu vou postar ele, se inscreve no meu canal. Assim, quando ele chegar lá fresquinho para você, você vai poder escolher o seu melhor horário para assistir e assim, quem sabe, poder aprender mais um pouquinho comigo. Tá bom, gente? Se cuida, se preserva, sempre.